A gente sabe que é um desafio constante para os professores do ensino médio fazer com que os alunos desenvolvam o hábito da leitura literária. Muitos não leem, muitos não querem apreciar esse tipo de leitura. E nós sabemos que a literatura é formativa, a literatura ajuda a construir o ser humano na sua autenticidade, na sua capacidade de crítica. Diante disso, então, a gente desenvolve um trabalho, podemos desenvolver também muitos professores um trabalho diferenciado com a literatura. E como exemplo, então, eu vou dar aqui com a leitura de um conto. O conto de Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Por meio desse conto, então, o leitor vai observar que no final da história existe um suspense. O que vai acontecer? E o conto deixa em aberto ali o que acontecerá. Portanto, então, o primeiro passo para esse trabalho diferenciado com o texto literário, no caso esse conto, é claro, é o leitor, o estudante, no caso, ter conhecimento desse texto. E para ter conhecimento precisa fazer a leitura. Então, a primeira tarefa do professor é levar uma cópia para cada aluno e fazer a leitura então no coletivo, fazer a leitura todos juntos, o professor ali também fazendo a leitura, para assim consequentemente ir despertando a curiosidade, ir despertando no estudante leitor também a sua vontade de conhecer essa história, o que vai acontecer no final e, consequentemente, desenvolver o hábito da leitura. Portanto, então, a primeira tarefa é fazer essa leitura. Depois de fazer a leitura desse conto, então, existem alguns trabalhos diferenciados com esse conto. Qual será? O primeiro, então, é dividir em equipes. Cada equipe irá desenvolver um trabalho. Um primeiro trabalho possível de se fazer é uma reportagem. Então, nessa reportagem vai ter o quem? O âncora, o apresentador do jornal, vai ter o repórter que vai fazer a entrevista, vai ter aquele que vai ser entrevistado, que poderá entrevistar uma das personagens da história do conto, entrevistar a outra, entrevistar o delegado que prendeu a pessoa que também prendeu um dos personagens lá na sepultura. Então é uma reportagem, elaboração de uma reportagem a partir dessa história, desse conto. Outro também, a professora pode desenvolver um podcast. Nesse podcast, então, seria o mesmo noticiário, mas agora por meio de um jornal falado, por meio de uma rádio. Então tem aí também o âncora, o repórter, quem vai ser entrevistado. Eles vão ter que elaborar tanto na reportagem da TV como do rádio o que eles vão falar. O professor também poderá desenvolver um júri simulado, né, da pessoa que cometeu o crime. Ali vai ter então delegado, advogado, promotor, juiz, e os alunos também vão desenvolver a fala desses personagens. Também outra atividade que poderá ser feita, tudo isso, um debate, né? Um debate sobre o tema, sobre o assunto, podendo envolver nesse debate toda a sala. E também tudo isso sendo gravado e apresentado como uma sequência de um programa televisivo. E nessa sequência poderá também ter então um intervalo, e nesse intervalo os alunos também poderão gravar propagandas relacionadas ao tema do conteúdo, né, do conto, como outro tipo de propaganda também. Tudo isso a gente espera então desenvolver a criticidade, a capacidade de reflexão e o hábito, o gosto pela leitura dos alunos.